Olá, sou a internet, eu sou a Vasconcelos e esse aqui é o primeiríssimo vídeo do meu canal no YouTube. E pra começar, não vou dançar mais baile de favela, vocês estão a salvo disso. Pra começar, nós vamos fazer o quadro Tendências Books, que é o quadro aqui no meu canal que a gente vai falar sobre livros. E pra começar um quadro sobre livros, nada melhor que com um book haul do mês de julho de 2016. Então roda a vinheta! Então vamos lá, né? O primeiro livro desse book haul, na verdade, é uma série. É a recontagem de contos da Paula Pimenta, em parceria com a galera Record, que já rendeu esses 3 livros. Eu comprei todos os 3 esse mês. O primeiro é o Cinderela Pop, o segundo é o Princesa Adormecida e o terceiro é o Princesa das Águas. Pelo nome já dá pra entender, né? Cinderela Pop é uma recontagem de Cinderela, em que na verdade é a história da Cíntia, ela vive no Brasil e é DJ. O segundo é a história da Rosa, que também vive no Brasil, é inspirado na Bela Adormecida. E a Rosa é uma menina super protegida pelos tios, porque ela tem uma história por uma tragédia muito grande na família dela. Tem uma mulher que persegue ela, que seria, nesse caso, a Malévola. E o terceiro, que é o que foi lançado esse ano, recentemente, que é o Princesa das Águas, que vai contar, é uma recontagem da história da Pequena Sereia. E vai contar a história da Arielle Brotelli, que é uma nadadora olímpica, que salva um cara de um afogamento na piscina e depois disso ela não para de pensar nele, sendo que tem vários fatores envolvidos nisso. Ela tem uma Olimpíada, ela tem que ter foco, se concentrar nessa Olimpíada, mas assim, a paixão não vai deixar ela, mas ela também vai ter que ter cuidado com as falsas amigas e vai ter que esconder a voz dela, assim como na recontagem da Pequena Sereia. Então, são 3 livros muito legais, esses 2 são bem fininhos, dá pra ler super rápido, eles são um pouco mais grossos, mas a escrita da Paula, todo mundo já conhece, que é super fluida, você consegue ler super rápido, então recomendadíssimo. Pra quem não conhece Paula Pimenta, ela é autora de Minha Vida Fora de Série, Fazendo Meu Filme, que são séries muito aclamadas no Brasil, muito famosas entre o público infantil juvenil. E também tem entrevista com a Paula Pimenta no meu blog, então vai lá, vou deixar o link aqui embaixo, ou nos cards, em algum canto aqui da tela. Vai lá, tá muito legal. O segundo livro é O Amor nos Tempos do Like, que é um livro dos booktubers, que é da Pan, da Bel, do Hugo e do Pedro Hugo, que são 3 booktubers muito famosos e se reuniram nesse livro de contos para... Cada um tem um conto, a Bel tem um conto, a Pan tem um conto e o Pedro e o Hugo também fizeram um conto com histórias inspiradas em grandes clássicos. Então a história da Pan conta a história do William e da Liz, é inspirada em Orgulho e Preconceito. O William é um empresário. Depois da morte dos pais dele, num acidente, ele teve que assumir a empresa, então ele vive super atarefado e ele tem uma irmã que está com um grave problema de saúde, então ele tem que se dividir entre cuidar da irmã e cuidar da empresa dos pais. E a Liz é uma youtuber muito famosa no Brasil, né, na história, que não consegue experimentar o amor, ela não sabe o que é amar, ela não acredita no amor, então ela conhece o William porque o voo dela se atrasou, então ela fica presa no aeroporto, então será que ela vai descobrir o que é o amor? Então essa é a grande premissa desse ponto. O segundo ponto é o da Bel, conta a história da Madu. A Madu, ela é super alternativa, super da vibe, ela acabou de sair de um relacionamento abusivo, que é um assunto muito importante para ser tratado, relacionamento abusivo, que é uma coisa que a gente vê por aí, mas muita gente considera como normal, mas não é. Então ela resolve agora no aniversário de 18 anos, eu acho, dela, ela resolve fazer uma viagem sozinha para Paraty, para aproveitar o aniversário dela. E lá, num dia, ela resolve sair e encontra um bar, que a premissa do bar é que tem que se encontrar às escuras. Eles não sabem quem é quem. Então ela vai lá e conhece um boy lá, sendo que talvez se ela conhecesse
boy, etc, etc, então lembro pra ver. E o terceiro conto é o do Pedrugo, conta a história do Júlio e do Ramon, é uma recontagem de Romeu e Julieta. E o que separa o amor dos dois é a distância. Então, o Júlio e o Ramon se conhecem pela internet e eles vão ter que tentar superar essa distância para poder viver esse amor. Também é muito legal, eu recomendo e eu conto mais no leitura do mês. E o terceiro conto é o do Pedrugo, conta a história do Júlio e do Ramon, é uma recontagem de Romeu e Julieta. E o que separa o amor dos dois é a distância. Então, o Júlio e o Ramon se conhecem pela internet e eles vão ter que tentar superar essa distância para poder viver esse amor. Também é muito legal, eu recomendo e eu conto mais no leitura do mês. Geografia de Nós Dois, da Jennifer E. Smith. Nesse livro, a Lucy e o Owen vivem em Nova York. A Lucy, o pai dela trabalha em empresa, eles são de classe média alta, rico, né? Dando na mão. E vivem nesse prédio, e o Owen, ele é filho do administrador desse prédio e mora lá também. Ele se mudou recentemente pro prédio. O administrador é como se fosse o síndico do prédio, sendo que durante um blackout em Nova York, eles ficam presos no elevador e acabam se conhecendo um pouco mais. Sendo que, se você pensa que é só isso que vai acontecer, se encontra amor, S2, não é. Porque a geografia é o ponto-chave desse livro, porque vai sempre atrapalhar os dois. Porque a Lucy se muda, o Owen se muda, e eles durante todo esse tempo eles vão se correspondendo por cartões postais, sendo que eles querem viver esse amor, não conseguem ter mais outros relacionamentos, porque um pensando no outro, sendo que a distância vai ser sempre um fator que vai atrapalhar os dois e eles vão tentar superar a distância nesse romance. O terceiro livro é O Precisava de Você. Esse livro já faz um bom tempo que eu quero. Ele é um livro um pouco difícil de achar, porque ele é quase uma edição independente, a editora dele é muito pequena. E a premissa, eu não sei muito sobre esse livro, porque ele deixa um pouco... Ele não fala muito, ele fala a história da Lola, que acabou de terminar um romance, e nesse livro é como se fosse o diário dela, ela vai contar toda a história desse romance, como eles terminaram e etc, e porque que ela nunca foi o que ela era realmente com ele, nunca foi realmente ela é bem legal, a capa é em papelão reciclado, a diagramação do livro é bem legal, tem várias ilustrações bem legais. E bom, ainda não li, mas eu estou bem ansioso para ler, acho que vai ser uma leitura bem leve e bem legal. Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e um pouco dramática, da Thalita Rebouças, com esse título sucinto, né? Super curto, que resume muito bem a história do livro. Esse livro vai contar a história da TT. A TT está passando, sempre sofreu bullying na antiga escola dela e agora vai ter que mudar de bairro, de casa e morar com os avós, porque a crise financeira do Brasil afetou o emprego do pai dela e ela vai ter que morar com os avós em outro bairro, por isso ela vai ter que mudar de escola. Então a gente vai acompanhar a TT nessa nova escola, será que ela vai conseguir superar o bullying, conseguir fazer amigos e bom, é muito fofa essa história. Tem momentos que são muito legais na história, eu conto mais na leitura do mês, mas sobre esse livro tem uma grande novidade, que é super legal. Vai ter resenha aqui no canal em breve. Tem entrevista com a Thalita Rebouças no blog, vou deixar linkado em algum canto aqui. E também vai ter entrevista também com a Thalita Rebouças aqui no canal. A gente tá falando sobre crush, esse assunto incrível e totalmente polêmico. E na outra a gente vai fazer um game show bem legal, mas a coisa mais legal é que para comemorar a estreia, o lançamento desse canal, eu vou sortear o exemplar desse livro autografado pela Thalita. Então em breve no vídeo você vai ver como participar desse sorteio, não sei. O Segredo de Emma Corrigan, da Sophie Kinsella. Nesse livro a gente vai conhecer a Emma Corrigan, que ela trabalha numa empresa, está em viagem, e esse livro já começa no avião e está tendo uma super turbulência nesse avião. E ela fica muito desesperada, ela tem medo dessa turbulência, acha que vai morrer, então ela resolve confessar todos os segredos dela para um estranho do lado dela. E bom, ela consegue superar essa turbulência
e consegue sobreviver, mas quando ela chega no trabalho ela tem uma grande surpresa. O estranho é que ela contou todo o segredo dela é justamente o chefe dela que está tendo, o dono da empresa que ela trabalha, que está numa viagem na cidade. Então ela vai ser muito engraçado, deve ter uma premissa muito engraçada, porque imagina você contar todos os segredos para seu chefe. Será que vai rolar alguma coisa? Não sei, eu ainda não li, mas é um livro que é muito bem falado por aí e eu estou muito ansioso para ler. 1984, do George Orwell. O George Orwell é um autor muito famoso no mundo inteiro e esse é um dos livros mais famosos dele porque esse livro foi escrito há muito tempo e ele é uma distopia, ele é considerado o pai das distopias do George Orwell, que nessa distopia, nessa sociedade distópica, você está sendo observado a cada instante, em câmeras e todo canto, você está sempre sendo observado pelo Big Brother, que é como se fosse o governo dessa sociedade. E bom, a privacidade é uma coisa que não há nessa sociedade. Se você achou muito parecido o termo Big Brother, não é por acaso. O Big Brother, o reality show, foi inspirado nesse livro. Então aquela história de estar sempre observado por várias câmeras veio desse livro e homenagearam o nome do programa com esse livro. E mesmo sendo um livro que foi escrito há muito tempo, é um livro muito atual, distopia sempre está aí. E em termos de redes sociais, eu acho que discutir a privacidade, um livro que fala sobre privacidade ainda é muito atual, porque a cada dia nós nos deparamos com notícias de que nossa privacidade está sendo afetada, nossos dados estão sendo vendidos para a empresa, que o Facebook está observando a gente, etc. Então é um livro muito atual e eu estou muito ansioso para ler. Agora vamos falar nele, aquela pessoa que mora lá embaixo e não é minha amiga Stephanie. Beijo, minha amiga Stephanie, que é o Diabo Veste Prada. Sim, esse é o livro, esse foi o livro que originou o filme. O filme eu gosto muito, eu acho muito engraçado o universo do filme. Eu sempre gosto muito de filmes que são de redação de revista, etc. E por gostar muito desse filme, eu resolvi ler o livro. O livro vai contar a mesma história do filme, da Andrea Sachs, que é uma jornalista recém-formada que vai para Nova York e tentar um emprego, sendo que, claro, não é fácil achar um emprego em Nova York, principalmente para uma pessoa que acabou de começar. E ela é chamada pelo Departamento de Recursos Humanos da Elias Clark para ser a assistente da Miranda Priestly, sendo que a Miranda Priestly é o em pessoa, entendeu? Porque ela é muito conhecida por não conseguir segurar uma assistente nova e ela vai infernizar a vida da Andrea quando ela pode, sendo que a Andrea tem que aumentar esse emprego, porque para uma pessoa que está começando a trabalhar para a Miranda Priestly já é um grande salto na carreira e trabalhando um ano para ela, você pode trabalhar para você pode ir para qualquer canto que você quiser, porque ela tem nome e você vai ser uma grande jornalista. Então ela tem que engolir muito saco para poder conseguir, sendo com a Miranda Priestly. E bom, todo mundo já conhece, ninguém quer ter uma chefe como essa, né? Ela é o Satanás em pessoa. Eu vou falar mais sobre o que eu achei do livro no Leitura do Mês. A Vingança Veste Prada, eu comprei junto com o Diabo Veste Prada, que é a continuação do Diabo Veste Prada. E na verdade eu comecei a ler o livro muito mais pela continuação do que propriamente por querer ler o livro. Porque às vezes eu acho um pouco sem graça assistir o filme e depois ler o livro, porque você já sabe a história, você fica totalmente desmotivado a ler. Apesar que tem muitas situações do Diabo Veste Prada que é totalmente diferente do filme. Assim, diga-se de passagem, o filme é até um pouco melhor. E aqui a Andrea já se livrou da Miranda, ela agora tem um próprio negócio com a Emily, que era a assistente que trabalhava com ela lá na Runway. E sendo que mesmo nesse novo negócio, a Andrea não consegue se livrar da Miranda. A Miranda volta a infernizar a vida dela e você vai ver como ela vai tentar superar a Miranda dessa vez. Eu ainda não sei muito sobre esse livro, ainda não li, mas também é um que eu quero ler muito. Boston Boys, um livro nacional que se passa em Boston. Eu gosto muito de literatura nacional e quando eu vi a premissa desse livro, eu fiquei muito animado para ler. Ele tem da Babi Lewis aqui atrás. Babi Lewis que é a autora da série Sábado à Noite, muito famosa no Brasil. E bom, aqui nós temos a Boston Boys, que é uma boy band, é tipo One Direction dessa história. E a mãe da protagonista trabalha como produtora no reality show dessa banda. Sendo que, por algum motivo, o vocalista da banda tem que ir morar com ela e com a mãe
porque a mãe tem que ficar de olho no vocalista, porque ele já causou muito problema e tal. Sendo que a protagonista desse livro odeia essa banda, odeia esse protagonista. E bom, vamos ver como gato e rato durante toda essa história. Eu ainda não li também, né? Não li muita coisa aqui, pode parecer que não li muita coisa, não li, mas bom, vamos ver o que dá. A Vida tem a Aparência de Evelyn Bingham. Esse livro eu só comprei porque estava numa promoção na Amazon, estava com um preço bem inferior ao preço de capa dele. E muitas resenhas falam que ele é muito comparado ao Delírio de Consumo da Becky Bloom. Aqui vai contar a história da Evelyn Bingham, que tá falida e precisa arrumar um boy rico para sustentar ela, né? Sonhos de todos. E sendo que nessa jornada para conseguir um boy rico, ela vai ver que talvez o dinheiro não seja tão importante quanto ela pensa. Então, é um assunto bem legal e promete ser bem divertido. Todo dia, esse livro que demorei muito para ler, mas finalmente, aleluia irmãos, eu li, que tem uma premissa incrível, já foi muito hypado lá por 2012, 2013, esse livro era muito falado. E ele realmente é um livro muito diferente do que se vê. Aqui vai contar a história do Ei. O Ei, ele acorda, ele é uma entidade, você não sabe muito bem o que é o Ei, mas ele acorda todo dia em um corpo diferente. Um dia ele acorda no corpo do Justin, que é namorado da Rhiannon, e ele passa o dia inteiro como o Justin, se apaixona de primeira vista pela Rhiannon. E durante todo o livro você vai ver o desenvolver dessa história, como o Ei vai conseguir manter esse relacionamento com a Rhiannon, mesmo todo dia ela acordando um pouco diferente. Então é muito legal, tem muitas mensagens de que o que importa é a essência e não a embalagem. Então é muito legal, em breve vai ter resenha e uma tag incrível no canal. O último livro desse book haul é o Fangirl da Rainbow Rowell. O Fangirl é um dos livros mais conhecidos da Rainbow Rowell, que é a autora de Eleanor Impact, Anexos, Ligações, etc. E nesse livro a gente vai conhecer a Cat. A Cat, ela adora escrever, ela tem uma fanfic num site na internet muito famoso, e uma história que é a história do Simon, que é tipo o Harry Potter desse universo. E ela escreve essa fanfic há muito tempo, ela é super viciada nesse Simon, ela tem tipo tudo do Simon, sendo que agora ela vai ter que amadurecer um pouco, porque ela tá na faculdade, e talvez o Simon não seja tudo aquilo que não sirva mais pra ela, entendeu? Então a gente vai ver o desenrolar dessa fanfic, vai ver ela na faculdade, vai ver o relacionamento dela com a irmã gêmea, que não é tão amistoso assim. Então tem várias coisas nesse livro, é bem legal, vale a pena ler. Esse foi o primeiro vídeo do meu canal, espero que tenham gostado. E bom, vai ter leituras do mês, vai ter book haul, e essa semana vai ter Veda, ou seja, vai ter uma semana de Veda, ou seja, vai ter vídeos todos os dias da semana para comemorar a estreia desse canal. Dá like aqui embaixo, compartilha nas redes sociais, se inscreve no canal que isso ajuda muito, e até a próxima. Tchau, tchau!